Para mim, esse é o grande fenômeno que está por trás disso tudo. Então, os Estados Unidos voltando ao representante do povo contra essas elites, vamos lembrar dos slogans do Trump, né? Agora, Consta, vou aproveitar até que o Ruschel tocou aí no nome do ex-presidente Bolsonaro, porque isso fica no imaginário, né? Para nós que estamos aqui no Brasil, pelo menos, talvez de uma forma muito inflamada. A gente fica vendo o que está acontecendo nos outros países e se espelhando e pensando, opa, será que chegou a nossa vez? Será que agora vai acontecer o mesmo aqui no Brasil? De um lado ou de outro, né? Mas são muito comuns essas análises, né? De onda vermelha ou onda conservadora. Você acha que isso vale mesmo para a política internacional, Consta? O que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos influencia em outros países? Pode influenciar, por exemplo, aqui no Brasil numa próxima eleição, Consta? São dois pontos diferentes e interessantes nessa questão, na minha opinião, Brown. Os Estados Unidos influenciam, sem sombra de dúvidas, o resto do mundo, mas os Estados Unidos estão sendo influenciados como o restante do mundo por fenômenos parecidos. E aí eu penso o seguinte, né? Aqui também existia um viés, claro, da mídia mainstream, por exemplo. Tem um livro de, 40 anos atrás, do Danny Goldberg, que foi âncora da CBS, chamado Bias, Viés, em que ele mostra, né? Olha, meus colegas todos de trabalho têm uma inclinação progressista e eles nem se dão conta, muitas vezes. Então, havia quase uma hegemonia da imprensa mais progressista. Nos Estados Unidos tinha mais concorrência porque tinha a Fox News, que era um fenômeno fora as rádios, que são muito fortes aqui, tem muitas rádios conservadoras. Mas o fenômeno das redes sociais é um fenômeno conjunto. E essas redes sociais furaram essa bolha da hegemonia da imprensa. Então, alguns pensadores, analistas fizeram esse tipo de reflexão, né? Da esquerda ou da direita, por exemplo, aquele Castells, mais à esquerda e tudo, fizeram uma análise de que isso mudou o jogo. Existe uma crise de representatividade nas democracias liberais do Ocidente. Esse é o ponto, né? Uma casta no poder, que a gente está chamando de Deep State, que é uma ideia antiga, desde Bismarck, começou isso na Prússia, depois o Woodrow Wilson nos Estados Unidos era um grande globalista, ajudou a criar a Liga das Nações, e tudo bem, a gente entende até o contexto da guerra, tudo isso mudou o mundo, mas havia uma crença de que tecnocratas, com um saber objetivo, científico, iriam tomar as decisões difíceis de forma muito melhor do que o povo. Então o povo foi sendo deixado de lado, foi sendo relegado a um segundo plano, uma casta poderosa começou a acumular muito poder. O melhor exemplo disso talvez seja o Dr. Fauci durante a pandemia. O sujeito foi alçado ao patamar de Deus, é o Deus da era moderna, da religião secular da era moderna. E agora está vendo aí, né? Acabou de confessar, e a mídia brasileira não deu muito destaque, que aquela coisa de distância de 6 pés e máscara para criança, aquilo não era muito científico, não. Então era um embuste. Mas o sujeito, né, o que ele falasse, todo mundo ajoelhava. Não, silêncio, o Papa está falando, né? E a gente viu que isso era tudo uma grande bobagem. Então, existe no mundo uma tendência há algumas décadas de concentração de poder muito grande numa casta de tecnocratas e políticos que, por um acaso, e não é por acaso, eles têm uma visão muito mais esquerdista de mundo. Eles enxergam o mundo, eles querem acumular poder porque eles enxergam o mundo como um tabuleiro de xadrez e nós, indivíduos, somos peões, peças sacrificáveis para essa visão mais holística, né? Então eles querem o controle de cima para baixo. É exatamente a visão globalista de mundo. Né? A União Europeia, então, nem se fala. A União Europeia replicou uma espécie de modelo soviético lá. Né? E aí vem o Brexit, que tem a ver com Trump, que tem a ver com Bolsonaro, que tem a ver com o Orbán, que tem a ver com o Bukele agora em El Salvador. É um basta. É uma espécie de dedo do meio a esse deep state que quer governar sem povo. É uma democracia de gabinete. Esse é um dos fenômenos que eu vejo comuns. É um denominador comum a isso tudo. Quando a gente vê o Bukele sendo recebendo para assumir o segundo mandato pelo filho do Trump, pelo Milley, o Milley é diferente, o Milley é um cara lá libertário, tudo mais. O fenômeno conversa entre si. São as pessoas que não aguentam mais uma elite arrogante, soberba, que acumulou poder demais,
que não liga para o povo, porque quer empurrar a história, porque se consideram iluminados, e eles querem governar sem povo, sem accountability. E o povo não está gostando dessa história. Está lembrando de alguns detalhes, por exemplo, na Constituição americana, we the people, as primeiras 3 palavras. Né? Então, esse choque de povo com a crise de representatividade das elites, para mim, esse é o grande fenômeno que está por trás disso tudo. Então, os Estados Unidos voltando ao representando o povo contra essas elites, vamos lembrar dos slogans do Trump, né? Drain the swamp, né? Vamos drenar o pântano de Washington. Aí vai a turma na CNN e fala, isso é demagogia, isso é populista. Eles chamam de extrema-direita populista tudo aquilo que não é mensagem progressista e que tem apoio popular. Cadê o Biden arrastando multidões? Né? Tudo bem, de vez em quando tem populismo da esquerda também, mas eles perderam o contato com o povo. Então eles estão chamando aquilo que era do lado deles de popularidade, eles estão chamando de populismo perigoso, de extrema-direita. Um exemplo muito claro para fechar. Quando o Obama venceu as eleições como um popstar, misturando já política com entretenimento e lançando mão das redes sociais como instrumento poderoso, as análises todas na época eram o Obama sabe se comunicar com o jovem, o Obama é um cara da era moderna, ele foi na Alemanha fazer discursos, os alemães choraram de emoção. Aí vem o Trump e arrasta multidões, é um popstar, vai numa luta de UFC, todo mundo quer tocar nele. Ele entra num evento desse, eu já fui. Você se sente diante do Bon Jovi, do Bonovox, entrou um popstar ali, ele sabe conduzir o povo, ele é popular. Aí vai a imprensa toda loucura, porque é o popular do outro lado. E aí eles falam, meu Deus, isso é populismo de extrema-direita, perigoso. A imprensa só consegue chamar qualquer um que não é tucano globalista de extrema-direita. É aquela brincadeira, se um papagaio aprendeu a falar extrema-direita, vai já se formar em jornalismo no Brasil e pode ir para a Globo. Vai fazer o mesmo trabalho da Daniela Lima. Então, esse fenômeno conversa entre si. É algo global. A gente está vendo a reação popular contra a arrogância de uma elite que perdeu o contato com o povo e que cá entre nós tem umas prioridades muito esquisitas, como o Russo apontou. Aborto, ideologia de gênero, economia planificada. Porra, o povo quer ser deixado em paz, oportunidade de emprego e seguir a sua religião. Isso a turma progressista não quer permitir.